Boa noite. Na semana passada, Documento Especial exibiu a reportagem sobre o suicídio em massa dos índios guaranis, uma denúncia que teve grande repercussão. Somente nos últimos 2 anos, 75 índios da reserva de Dourados se mataram, num recorde sinistro e inquietante. Hoje, vamos exibir a segunda parte da reportagem, que mostra a completa descaracterização da cultura indígena pelos missionários que atuam junto às tribos. A pesada cruz que os índios são obrigados a carregar é o nosso assunto de hoje. Um índio, quem sabe aquele que está sentado ali, eu posso vê-lo, quem sabe um dia, dizendo para mim, muito obrigado por você ter vindo aqui. Depois de pé. Bora. Os missionários entram com uma capa de ajudar. Então eles vão dar saúde, vão dar educação e levam junto um Deus que é um Deus extremamente forte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se eu pagar meu pecado morrendo, acabou-se. Em 1 minuto, no Documento Especial. Quando os portugueses descobriram o Brasil, sua primeira providência foi rezar uma missa para os índios. Começavam ali os 5 séculos de evangelização católica dos índios brasileiros. Hoje, quase 500 anos depois, o trabalho de conversão dos indígenas brasileiros ganha novo impulso, através da atuação dos pastores evangélicos. O Papa João Paulo II admitiu recentemente que a Igreja Católica provocou uma irreparável descaracterização das culturas indígenas nos seus 500 anos de evangelização no Brasil. Que o trabalho de anúncio do evangelho tem sido sinônimo de desintegração cultural, porque a embalagem toda é ocidental e acabamos impondo muito mais a embalagem do que o conteúdo. Os efeitos da interferência branca sobre uma cultura minoritária podem ser catastróficos. Na semana passada, Documento Especial mostrou a influência da evangelização feita pelos pastores pentecostais com os caiuás e guaranis de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Os índios sofreram uma total perda da sua identidade, causada, entre outros fatores, pela conversão ao cristianismo. Desorientados, 75 caiuás e guaranis cometeram o suicídio nos últimos 2 anos. A evangelização de índios não é uma prática restrita aos grupos já civilizados e que vivem perto de grandes cidades. Nos últimos anos, 25 entidades missionárias intensificaram o trabalho de levar a palavra de Deus aos povos indígenas. Os pregadores da missão americana Novas Tribos do Brasil se aventuraram numa expedição de 15 dias pela selva amazônica, até que fizeram contato com os índios Poturu, na região norte do Pará. Até então, os Poturu viviam isolados na selva e nunca tinham entrado em contato com a sociedade brasileira.
Usando a velha estratégia de dar presentes, os missionários evangélicos conquistaram a simpatia dos índios e iniciaram, assim, uma convivência que está mudando para sempre a cultura desse povo primitivo. A FUNAI proíbe qualquer entidade de forçar contato com índios isolados. A Novas Tribos desrespeitou a lei brasileira e responde há 2 anos a um polêmico inquérito administrativo. Esse homem está preparando. A missão americana não quer sair da região, onde já construiu uma base permanente. O primeiro passo dos missionários foi aprender a língua dos Poturu, que fazem parte do tronco linguístico tupi. Os Poturu se identificam pelo ornamento no lábio inferior, que deu origem ao nome da tribo. Como a convivência com o branco ainda é recente, eles preservam muitos aspectos da sua tradição. As mulheres, quando têm a primeira menstruação, ficam isoladas durante vários dias. Trazem a comida para ela aí, para ela se alimentar. E ela só sai daí para fazer as necessidades fisiológicas, né? Então, essa aqui é a esposa dele e aquela também é a esposa dele. Aquela lá tem mais. Aquele homem de lá do fundo, mas esse aqui, então, aquela tem 3 homens. Essa é a maneira. Carlos Alberto é da Igreja Batista e Luiz da Presbiteriana Renovada. São 2 igrejas evangélicas tradicionais. Por mais simples que sejam, as mudanças que essas igrejas estão provocando acontecem numa velocidade que os índios nunca experimentaram. Este índio mostra como ele trabalhava na terra para plantar. Os missionários introduziram novas ferramentas que ajudam os índios no plantio de mandioca, principal alimento deles. Os missionários também estão distribuindo calções e camisetas. O cuidado com as roupas revela que as novidades são assimiladas rapidamente. One, two, three, four. 5, 7, 8, 9, 10. É bom que a gente ensina eles têm Jesus no coração. Também eles falam a nossa língua. É isso que tu e teu pai estão aí. No primeiro contato com grupos isolados, o homem branco sempre leva doenças contra as quais o índio não tem resistência. Para tentar minimizar as consequências, os missionários cuidam da saúde dos Poturu, como neste caso. O índio que é a Puci tem um ataque de malária cerebral. Para botar. Mas coisa. Que a Puci recebeu um analgésico, um antivômito e um remédio contra a malária. Quando salva uma vida, o missionário é visto pelo índio como um homem muito poderoso, que tem uma proteção especial dos deuses. Se eles têm melhorado, é porque o nosso Deus tem respondido às nossas orações, tá? Primeiramente, porque Ele ama este povo. Quando você faz o contato, eles entram em contato com a sociedade nacional, eles já começam a ter doenças, ter milhões de problemas que não existiam.
Os missionários entram com uma capa de ajudar. Então eles vão dar saúde, vão dar educação e levam junto um Deus que é um Deus extremamente forte. É um Deus que castiga, é um Deus também que salva. Enquanto os missionários não conseguem reunir as 5.000 palavras necessárias para a tradução das Sagradas Escrituras, os Poturu mantêm a cultura deles. Quando cantam, eles relatam histórias do dia a dia. A saga dos Poturu é cheia de lutas contra os Yanomami. Nesses confrontos, eles fogem, pois não são um povo guerreiro. Os Poturu dizem que são os filhos da lua. Nos rituais, eles cultuam espíritos de antepassados. O principal deus da tribo chama-se Sihet. Se continuar a evangelização das novas tribos, estes rituais vão perder em breve a importância espiritual. E os índios vão trocar suas crenças pela doutrina que diz que só existe um Deus, onipotente e criador do universo. Creio firmemente que eles precisam conhecer a verdade de Deus. Não só porque eu creio, mas porque Deus disse que eles precisam. Então, quando você penetra ali dentro e diz para ele que além de tudo aquilo que ele conhecia, existem outros espíritos, outros deuses que castigam, que matam, principalmente se, por exemplo, se você continuar tendo 2 mulheres ou 3 mulheres, né? Isso é mal, Deus não gosta, etc. Olha, funde a cabeça do índio na medida em que esse tipo de ação, esse tipo de vida dele, né, está sedimentado, embasado em outros valores e princípios que são esses princípios do seu universo mítico, da sua tradição, dos seus heróis. Eles não respeitam o índio enquanto uma cultura, enquanto uma organização diferenciada. O índio, para eles, é um ser, é um estado transitório a ser assimilado, a ser mudado e a ser inserido na sociedade ocidental. Levar a palavra salvadora, redentora de Deus a um povo perdido e afastado, solitário, triste como esse, por mais que eles possam parecer alegres, só isso em si é recompensador. Porque eu posso olhar lá no futuro, daqui não sei quantos anos, 30 anos talvez, eu posso olhar lá no futuro e ver um índio, quem sabe aquele que está sentado ali, eu posso vê-lo, quem sabe um dia, dizendo para mim, muito obrigado por você ter vindo aqui, porque agora eu conheço Jesus e minha vida mudou também, como a sua mudou um dia no passado. Daqui a pouco, você vai conhecer grupos indígenas que tiveram sua vida transformada pelos missionários e hoje estão num avançado estágio de aculturação. O missionário ensina a palavra de Deus, do Salvador, né? O homem, Você vai saber também
por que as missões evangélicas americanas estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Pode ficar aí, se ele quer morrer, deixa morrer. Eu não digo que façam contrabando, mas se envolvem em atividades ligadas à prospecção de minerais raros, isso é verdade. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Este é o versículo da Bíblia que leva os missionários a se embrenharem na selva amazônica. Mas nem toda missão tem o objetivo de converter os índios. Algumas delas são acusadas de contrabando de minérios e pedras preciosas. Summer Institute of Linguistics é o nome da maior missão evangelizadora dos Estados Unidos. Tem 6.000 missionários espalhados por mais de 50 países. No Brasil, a sede fica neste prédio, em Brasília. O Instituto Linguístico se dedica a traduzir a Bíblia para línguas e dialetos exóticos. Em vários países da América Latina, o órgão já foi acusado de adulterar o conteúdo do Novo Testamento. O Instituto estaria enxertando no texto da Bíblia noções falsas de autoridade e supremacia de raças para tornar os índios mais dóceis e obedientes. Pessoas de cada grupo linguístico, a palavra de Deus. Achamos que é direito de cada homem ouvir a voz do seu Criador. O Instituto de Verão, ele funciona com diversos nomes, já foi banido de diversos países da América Latina, e as acusações que pesam contra ele não são tão pequenas como essa de adulterar a Bíblia. Eu não digo que façam contrabando, mas se envolvem em atividades ligadas à prospecção de minerais raros, isso é verdade, porque não se pode conceber nem aceitar que uma missão tenha geólogos, agrônomos, topógrafos, engenheiros de minas, e todas elas têm. A sede da Missão Novas Tribos do Brasil, também norte-americana, funciona neste moderno edifício em Anápolis, no estado de Goiás. Na mesma cidade funciona a Asas de Socorro, especializada em dar apoio aéreo a outras missões evangélicas para facilitar a penetração dos pastores nos pontos mais remotos da floresta amazônica. Os fartos recursos vindo dos Estados Unidos e a localização estratégica dos missionários levantaram suspeitas de que eles estariam fazendo contrabando de ouro e pedras preciosas. Essas missões ditas religiosas vêm abusando da bondade do índio, da inocência. Uma palavra amiga em troca de uma bênção, que essa bênção seria em nome de Deus, e assim eles pegam o ouro, colocam dentro do seu avião e voam, só Deus sabe para onde. Por que naquelas missões não pode descer avião brasileiro? Por que naquelas missões só desce aviões que só Deus sabe de onde é? Por que naquelas missões só entram missionários? Por que naquelas missões nós brasileiros não podemos entrar? O que está escondido ali? Quem pode responder isso? Quem deveria responder isso? Não sou eu como deputado. Quem deveria responder isso seria a própria FUNAI. Quem deveria responder isso era o Ministério da Justiça. Essa suspeita, essas denúncias, então nós vamos realmente verificar em loco, uma por uma, e se houver realmente algum indício de qualquer irregularidade, aí já é caso de polícia. Eu gostaria de dizer que missão é um nome que classifica só gente boa, mas eu não posso dizer isso. Muitas vezes somos representantes da FUNAI fazendo escola bilíngue para a FUNAI. A gente faz todos os relatórios medicinos para eles, damos remédio. É como se fosse trabalhando para a FUNAI. Glória a Deus por isso. Nós estamos aqui à margem do rio Tapajós com um grupo de índios, pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador. E agora, neste momento, nós estamos... O batismo nas águas é o coroamento de um longo trabalho de evangelização. É o momento em que o índio deixa para trás um passado de primitivismo pagão e passa a viver como um indivíduo temente a Deus. Nós amamos a Jesus.
Em 1957, os missionários brasileiros e americanos das novas tribos iniciaram um trabalho de evangelização viajando pelo rio Pacaás Novos, em Rondônia, perto da fronteira com a Bolívia. Eles fizeram contato com a tribo de índios que tem o mesmo nome do rio, iniciando o processo de aculturação. Na época, os Pacaá Nova eram isolados e arredios. Depois de 44 anos de contato, os índios já foram pacificados pelos missionários. Eles vivem em aldeias nas margens do rio. Ao todo, são 1.400 índios. Na aldeia Tanajura, pelo menos uma vez por semana, eles participam de um culto de oração. O culto acontece na mesma sala onde os índios recebem um ensino bilíngue de primeiro grau. As pregações também são feitas em português e chapacura, língua original dos Pacaá Nova. Deus escolheu homens dotados de capacidade, inspirou-os com seu espírito para escrever a sua palavra, porque Deus tinha o desejo. Os índios, que já foram guerreiros antropófagos, hoje vivem atormentados, com medo de castigos de Deus. Ser humano por intermédio da sua palavra. Nós, o missionário, ensina a palavra de Deus, do Salvador, né? O diabo ele ataca muita gente roubada, ele deixa a gente roubar, né? Ele manda a gente roubar. Uma das estratégias dos missionários para penetrar nas aldeias é contar com a ajuda de um discípulo índio. No caso dos Pacaá Nova, Moacir Oronal ajuda a ganhar adeptos para a igreja, difundindo a palavra de Deus na língua chapacura. Todos os dias, Moacir ouve programas religiosos no rádio Toca-Fitas que comprou na Bolívia. Atualmente, ele está lendo o Evangelho, traduzido de São Marcos. Sempre prego o Evangelho, domingo e sábado, na igreja. Como? Sempre prega no sábado e domingo, sempre tem culto no domingo. E a gente vai na linha com Deus, né? Aí não é isso não, boca pronta, você pega teu cigarro, pega tua bebida, vai atrás de um sequinho para lá na putaria, então atrás de matar os outros. Aquele já está derrubado, já não está firme não, a gente vê um negócio e vai passando, esse que não é diabo. Os Pacaá Nova de Rondônia ainda realizam alguns antigos rituais, mas essas manifestações perderam o significado espiritual. As danças se transformaram numa pantomima e servem até para comemorar a passagem do Natal, símbolo maior do cristianismo. Feliz Natal para todo mundo. Foi bom que inventou essa festa, é por isso que não estou fazendo agora essa festa. Assim, de Jesus, quando ele nasceu, né? Foi nascido, foi um menino, depois ele ficou homem, né? E depois disso, mataram ele e foi embora. A equipe de documento especial passou o Natal dentro da aldeia indígena. Além da festa, o ponto alto foi a pregação do missionário americano, o reverendo Royal. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se eu pagar meu pecado morrendo, acabou-se, né? Paguei o pecado, mas que adiantou, porque eu morri. Se alguém paga por mim,
que Cristo fez por mim, então está pago por Ele. E eu recebo a graça de Deus por Cristo, e eles podem receber a mesma graça se eles tiverem o mesmo gozo em Cristo que eu tenho. Qual é o pai que não gosta de ver seu filho amado pelos outros? Se eu bater no filho do Shoah, eu tenho certeza que ele não vai gostar, né? Mas a gente no mundo está dando tapa na cara. A maior crítica ao trabalho das missões estrangeiras é de que elas promovem em poucos anos a completa adulteração de uma cultura milenar. No caso dos Pacaa Nova, os índios assumiram a crença num Deus abstrato, que não serve para nada no seu dia a dia, enquanto seus deuses tradicionais eram forças da natureza. Mas se eles crerem em Cristo, Cristo dá a salvação para eles. Segundo os antropólogos, a ação dos missionários abala a organização tribal. Algumas personalidades perderam a autoridade perante o grupo. Até o pajé, que tinha a capacidade de curar as doenças, dificilmente é encontrado em tribos aculturadas. E eles, quando estão com doença que o remédio da cidade não cura, eles vêm procurar seu pajé. Né? Só que os pajés aqui estão agora ouvindo a palavra de Deus e nós estamos praticando tanto como antes. Abra a janela do céu, Senhor, derrama do teu poder, meu Pai. Daqui a pouco, você vai saber quem está substituindo o pajé nos grupos indígenas do Pantanal. Senhor, nosso Deus, coloca as tuas mãos santas e poderosas sobre teu filho, Pai. Depois de séculos de convívio com os missionários da Igreja Católica, agora os índios sofrem o assédio dos pastores evangélicos da corrente pentecostal. Nos últimos anos, a grande novidade nas aldeias é o surgimento dos índios pastores, que se dedicam à conversão dos demais membros da tribo. Estamos convidando para hoje, logo mais, estaremos dando início a uma concentração de fé, convidando a todos os irmãos índios que participam deste grandioso trabalho da Igreja Pentecostal Deus e a Verdade. A aldeia Passarinho fica na parte sul do Pantanal Mato-Grossense, rodeada de fazendas com grandes criações de gado. É uma pequena aldeia e está localizada nos arredores do município de Miranda. É habitada por 1.300 índios terenas. Aqui, além das missões estrangeiras, também atuam as igrejas evangélicas da linha pentecostal. 6 igrejas têm templos construídos dentro da aldeia. A evangelização cresceu muito nos últimos anos. E o fenômeno mais recente é o surgimento de índios pastores. Dá uma ajeitada no banco. O índio Geraldo dirige a Igreja Pentecostal Deus é a Verdade, dentro da aldeia Passarinho. Enquanto a igreja não consegue construir seu templo, os cultos são realizados ao ar livre, na frente da casa do dirigente. Seu Geraldo é um índio que sofreu muito no passado, mas garante que teve sua vida transformada. Fui curado através do Espírito Santo de Deus, né? Então aí que eu agarrei a fé, como que Deus realmente, Ele cura. Ele cura os enfermos e tira, salva as almas oprimidas do pecado. Somente por Deus, não tem outro, não tem outro para transformar o homem, ou transformar a mulher, ou transformar uma criança, sem ser Jesus. Deus está operando agora, Senhor. Deus está destruindo, Senhor. Com todo, aleluia, vai devolvendo o Espírito, aleluia. Meu Deus, meu Pai, faça a tua obra, Senhor. A cristianização dos índios promovida pelas igrejas pentecostais assume formas ainda mais radicais que aquela realizada na Amazônia pelos missionários da linha evangélica tradicional. Jesus querido, Senhor, estenda as tuas mãos, ó Pai, visita a tua igreja, Senhor, visita o teu filho, meu Deus, aleluia, Senhor, opera as tuas maravilhas, Senhor, manifestando
só autoriza o trabalho de religiosos dentro de áreas indígenas se eles se comprometem a dar algum tipo de assistência médica ou educacional. Muitos pastores, porém, burlam esta exigência com um artifício irônico. Eles simplesmente nomeiam índios para a função pastoral. Desta forma, os próprios índios passam a responder pela seita, como se fossem seus dirigentes. O cargo de pastor confere uma posição de destaque perante o grupo. Como dirigente dos cultos, o índio ganha status e se sente um líder da comunidade. Que está perdida no Egito, aleluia. Ele fala, vai em busca das armas que estão perdidas, irmão, graças a Deus. E Moisés ali, aleluia, parece que uma hora ele queria vacilar, irmão, mas aleluia, Jesus falando, Moisés, Moisés, o que você tem na mão, aleluia? O cajado, aleluia, levanta o cajado, aleluia, oh, glória a Deus. E aí ele passou por terra seca e falou, só o Senhor é Deus, né, irmão, graças a Deus. Quando ele passava o mar vermelho, né, irmão, graças a Deus. E agora aqui nós estamos também nessa finalidade. Vamos cantar os corinhos junto com a igreja, batendo palma, irmão, aquelas palmas pentecostais, irmão, aleluia. Que o povo de Deus é um povo vivo, aleluia, esperançoso. Um dia Jesus virá nas nuvens de glória para arrebatar os seus escolhidos. Esses escolhidos, qual é esses escolhidos? Esse povo que louva o Senhor, que tem uma esperança viva de preparar a tua vida para o encontro do Senhor Jesus. Aleluia. Você que está agora enfermo, você que está com problema, você que está com uma dificuldade, aleluia, muito difícil na tua vida. Agora você confia no Senhor, que Deus vai fazer uma obra em tua vida, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Cantamos corinho. Terra Brasil, o meu amado Salvador, que ora todo dia, vida minha pecador, na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Na verdade, os índios pastores de hoje estão substituindo a figura do antigo pajé, que já não existe mais. Com poderes espirituais, era o pajé quem curava todas as doenças da tribo antes da aculturação. Tem curado porque tem curado, Senhor. Abençoado como tem abençoado, meu Pai, aleluia. Aqui está, Senhor, essa vida na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pajé são os macumbeiros, são os que trabalham com Satanás. Satanás também mostra os seus prodígios, mas ele é mentiroso. Eu não acreditava no negócio de Jesus. Eu trabalhava no Saravá, sabe? Eu pensei que o Saravá era melhor do que Jesus, mas era engano, sabe? O pajé já era, agora quem manda é Jesus. Quem crê também nele, se não crê, fica no pajé mesmo. Porque o pajé está no mundo do mesmo jeito. Senhor nosso Deus, coloca tuas mãos santas e poderosas sobre teu filho, Pai. Queima, Jesus. Por influência dos pastores brancos, os índios estão associando o pajé aos pais de santo da macumba. Tanto um como o outro devem ser combatidos na visão dos evangélicos. As seitas ganham a cada dia mais adeptos nas aldeias brasileiras. Elas oferecem uma espécie de conforto espiritual que ameniza o sofrimento e o abandono a que estão condenados os povos indígenas do país. Mas a pobreza dos índios não impede que os pastores brancos cobrem rigorosamente o dízimo. A Bíblia realmente não relata que o índio deve pagar, né? Mas não é porque não disse que a Bíblia que o índio não deve pagar, mas a Bíblia diz que todos, né? A Bíblia, para Jesus, não há distinção de pessoas. Daqui a pouco, você vai conhecer a Tenda da Bênção, que está fazendo milagres dentro da aldeia Passarinho. Deus cura na minha filha, cura em mim, porque tudo doente nós aqui nesse lugar. A atuação dos missionários e pastores altera completamente as tradições dos índios, que passam a imitar os costumes que são impostos a eles. Depois de aculturados, eles procuram viver nas cidades, fascinados pelo mundo dos brancos.
Mas a cidade só tem a lhes oferecer o preconceito e o subemprego. Um dos objetivos da evangelização é integrar o índio à sociedade brasileira. Essa integração, muitas vezes, significa migrar para as grandes cidades e servir de mão de obra barata, vivendo em bairros pobres. Este é o caso de Alberto Parente, um índio que saiu da aldeia e foi para Manaus quando tinha 13 anos de idade. Eu mesmo. São todos os índios que vêm para a cidade, né? Que ele consegue uma casa dessa, sabe por quê? Porque ele já está acostumado lá na facilidade, né? E aí não procura, né, se desenvolver para conseguir uma casa que nem a minha, né? Então, se ele vai mais atrás da conversa e dizer que a cidade tudo é mais fácil, é quando às vezes ele se torna pior, né? De tão aculturado, Alberto nem lembra de que tribo fazia parte. Ele é vigia noturno e montou um pequeno bar, que quase não tem movimento. Lá o que é bom pra gente, lá é isso aqui, ó, o alimento do índio, é peixe. Peixe é que ficou pra gente se alimentar com, né, lá ninguém compra. Um peixe desse aqui tá, o quê? Meia dúzia tá custando 500 cruzeiros, né? Mínimo 400, né? O meio dúzia de um peixe desse, né? E lá a gente pega, não paga nada, né? A gente vai de repente puxando com um caniço, você puxa de 20, 30, arranja o almoço e a janta pro outro dia, olha. É assim. Há quem diga que os índios aderem facilmente às seitas evangélicas porque se identificam com as práticas religiosas. A catarse dos cultos tem semelhança com o ritmo dos rituais da cultura tradicional. Todas as noites, um grupo de índios da aldeia Passarinho, do Pantanal Mato-Grossense, se reúne para receber curas milagrosas na Tenda da Bênção, que é o nome dado ao templo improvisado da Igreja Presbiteriana Renovada. Aqui, ó, todo mundo viu. Graças a Deus. Deus cura na minha filha, cura em mim, porque tudo doente nós aqui nesse lugar. Nós enfrentamos a igreja, graças a Deus. Nós estamos todos com saúde, meus netos. Minha filha está ali, ó, sentado. Está com saúde, graças a Deus. É verdade, Jesus. Como todos meus vizinhos via como nós passávamos nesse lugar. É verdade. Que nós andávamos para lá para o médico, curandor, não tinha jeito. Mas enfrentamos a igreja, graças a Deus. A Tenda da Bênção, onde nós congregamos, onde nós recebemos bênçãos, curas divinas. A Escritura Sagrada nos relata também que nos tempos anteriores de Jesus, eles se pregavam em lugares, em tendas. Nós penetrarmos de bicicleta a pé onde estamos para que nós possamos ganhar ele para Jesus. E agora você sai desse garoto, bença, Senhor do céu, a tua força está quebrada. Em nome de Jesus. Senhor, para o nome de Deus. Em nome de Jesus. Pega meu óculos. Em nome de Jesus. Está amarrado. Em nome de Jesus. Como mostrou o documento especial da semana passada, as sessões de exorcismo são o ponto alto dos cultos nas aldeias indígenas. É o momento de tirar os espíritos do mal que atormentam os índios. Sai da porta, Senhor, tira. Onde quer que você se encontre? Repreender lá, sai onde quer que você se tira. De cocar e tudo, o índio Darcy exorciza a própria filha, que estaria sofrendo tentações de Satanás. Darcy é pastor do Tabernáculo Evangélico de Jesus, mais conhecido como Casa da Bênção. O pastor Darcy
dirige a Casa da Bênção na reserva de Dourados, onde caiuás e guaranis estão se suicidando. Minha filha foi enterrada desde que ela estudava. O que você está ganhando para destruir a vida dela? Eu quero destruir ela e a irmã dela, muito bem. Quem está falando na boca dela? Quem está falando na boca dela? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Em nome de Jesus, fala. Quem é você? Fala em nome de Jesus. Hein? Quem é você? Fala em nome de Jesus. Fala, Senhor Jesus vai te queimar agora. Fala, quanto você está ganhando para destruir essa vida? Eu ganho muito bem. Você vai pegar o teu dinheiro e vai sair desta vida. Você vai pegar o teu dinheiro e vai embora. O Espírito de Deus está aqui agora para te queimar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a força de macumba. Sai de encruzilhada. E eu vou em nome de Jesus. É a poder que eu venho. Saia! Amém? Diga comigo amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Eu aguento a dor do meu coração. Porque eu ia fazer os meus filhos. Eu preparei 1 litro de veneno para matar 5 filhos. Depois eu ia tomar. Eu não posso lembrar a testemunha que o irmão conta. Que eu sinto muito do meu coração. Que dor que eu sinto agora. Que eu ia matar meus filhos e eu não ia morrer. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Agora eu penso, meus irmãos, por que o diabo usava eu para mim fazer isso? Eu falei assim, eu mato 5 meu filho e depois eu tomo e vou morrer. Eu não quero mais viver, eu não quero companheiro, não quero ninguém ao meu lado. Eu saía correndo e sumia. Eu queria morar só no mato, alongado no mato. Tá meu pai aqui, que é o pastor, orou a minha favor, ele, minha mãe, graças a Deus, Jesus me libertou. Até hoje, meus irmãos. A dominação a que são submetidos os índios brasileiros facilita a penetração das entidades estrangeiras em pontos estratégicos do território nacional. A rapidez das mudanças parece deixar os índios desorientados. Em poucos anos, eles descobrem que tudo aquilo em que acreditavam está errado e é hora de pedir perdão pelos pecados cometidos. Desde que começaram a ganhar espelhos há 500 anos, os índios brasileiros só estão vendo tristezas. A antiga harmonia com a natureza deu lugar ao desespero de comunidades inteiras. Para catequizar as tribos, muitos missionários destroem a riqueza da cultura indígena e ignoram que os índios, na sua humildade, também têm muito a ensinar aos brancos. Oriente, Barabaya,
Você vai começar a conhecer os golpes e armações de um tipo de brasileiro cada vez mais comum, o picareta. Me arranja 10 cruzeiros aí, patrão. Pô, tem que implorar, meu chefe. Um galo faz igual o cara fez, entra lá e sai cá. Mas um galo, dá pra sacanear ele aí? Não é profissão, mas a gente tenta, de todas as formas, arrumar alguma coisa, né? Aqui como é que eu tô agora, só a marca dele que tá aqui, ó. Tem, isso aqui é especial, isso aqui é importado. Ah, isso que a Amanda tá querendo. Aí, viu? A Amanda tá querendo isso, entendeu? Aí como é que você não vende? A Amanda tá querendo. Eles estão em todas as cidades, em todos os cantos e é muito difícil escapar do seu assédio. Sua criatividade parece inesgotável, pois a cada dia os picaretas descobrem novas maneiras de passar os outros para trás. Oi, de atenção, tudo bem? Um problema aí que eu recebi um telefonema de uma tia que faleceu. Estou precisando de trocar de cheque aqui. Oi, de atenção, tudo bem? Aí chegou lá e falou que tinha que dar 10 mil cruzados para ele pagar. Aí a outra, minha vizinha, também ainda caiu na dele também, deu mais 10. Até hoje nós estamos esperando a televisão. Como é que é? Feito no Brasil, Zona Franca, Rio de Janeiro, Vila dos Teles, jeans, levado ao Paraguai e depois de volta para o Brasil. Aí as pessoas compram pensando que é produto importado? Exatamente. Só cai no código 71, quero que também é um pouco no 71, que eu quero que leve a vantagem toda. Se tiver algum aí que deu uma arriada boa e mandar o currículo, nós mandamos o diplominha, ele recebe com o nome, a classificação dele, tudo direitinho. Os picaretas no Brasil vai acabar só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas, aí acaba. Resolveu dar o diploma número 1 pro maior 71 do país. Então botou no correio um diploma e mandou para Brasília em nome de José Sarney. Meu candidato é um candidato que vem da massa embrionária sofrida. Sim. E ele apresentou um programa social que eu acho que o que abrange realmente o que nós estamos precisando nesse Rio de Janeiro, é uma política social, e ele tem um programa sobre isso. E eu gostaria de obter o seu voto. Tudo bem? Como é que vai, companheiro? Nós vamos tomar essa atitude, vamos melhorar esse povo. Ô, meu amigo, aí, Fluminense antigo, coitado. Seu Antônio, foi aqui que o senhor comprou o bilhete? Foi aqui mesmo, comprei 5 bilhetes. E aí? Foi premiado um de 150 e esse outro de 9 mil. Como é que você descobriu que não... Porque na hora que eu comprei eu mostrei pro rapaz. Mas nesse caso, dá para perceber perfeitamente que esse bilhete foi montado, e mal montado. Naquela mesma tarde, naquele mesmo horário que eu estava na delegacia, a minha casa tinha sido demolida. Chegou um trator e demoliu a casa e demoliu o muro, e demoliu tudo, não ficou nada para contar da história. Os golpes e as armações dos picaretas. Este é o nosso assunto da próxima semana. Até lá!